No terceiro programa do Fique em Casa para falar de Felgueiras, vamos falar de duas casas nobres com grande relevância neste território. Falamos da Casa das Portas e da Casa de Val Melhorado. A Casa das Portas, no lugar da Raposeira, freguesia de Vila Fria, situa-se na antiga via que ligava a Rua do Burgo à Ponte do Arco. É um solar barroco do século XVIII, cujo acesso se faz por um átrio rodeado de figuras, dando para um lanço de escadas com patamar e fachada voltada para este. Tipologicamente, apresenta uma planta retangular alongada, com 2 pisos e uma fachada principal enobrecida de pilastras. No extremo norte existe uma capela dedicada a Santo Amaro, estando o portal encimado por um janelão retangular alongado de moldura curva. Segundo alguns testemunhos orais, transmitidos de geração em geração, esta capela não se encontra no local onde foi inicialmente construída, sendo que a edificação original estaria situada em terrenos anexos à propriedade. Mais tarde, a capela terá sido desmantelada e reconstruída no local onde se encontra nos dias de hoje. Nas traseiras do imóvel existem 2 colunas do claustro quinhentista do Mosteiro de Pombeiro, uma a servir de esteio e outra de apoio ao coberto do tanque. Pertence à família Vilas Boas, legítima representante do célebre escritor Manuel de Faria e Sousa. A casa que seguidamente será apresentada é a Casa de Val Melhorado, na freguesia de Pombeiro de Riba Vizela. Esta ergue-se num planalto sobranceiro ao Mosteiro de Pombeiro, sendo um tradicional solar da região do norte de Portugal, de fachada barroca e uma das casas senhoriais de Pombeiro mais importantes da época. Acede-se a este solar dos inícios do século XVIII pelo lado poente, onde existe um imponente portão com brasão de armas dos Ribeiro, dos Vieira, dos Homem e dos Teles da Silva, encimado por uma estátua de um guerreiro. Ao passar este portão, surgirá um amplo átrio que permite acesso à casa, com capela adoçada. Nas traseiras da casa, um pátio, torre, quintal, vinha e acesso para a estrada e casas de lavoura. O interior da casa ostenta no teto do salão nobre o brasão dos Sousas Chichorros. Está classificada como monumento de interesse público pela diversidade artística e componente histórica que apresenta no seu interior e exterior. A Igreja de Santa Maria de Arães insere-se igualmente no românico nacionalizado e tem uma particularidade. Ela foi feita para ser uma igreja de uma só nave, uma nave e a cabeceira, ou neste caso a capela-mor, 2 retângulos que se adoçam um ao outro, o mais pequeno a capela-mor e o mais comprido, neste caso, que é a nave, mas a na altura da sua história, mais ou menos no século XVII, a população aumenta e há necessidade de aumentar a igreja. Em vez de demolir toda a igreja, demoliram apenas os muros laterais e criaram uma igreja com 3 naves, como agora podem verificar. Nós temos uma nave central que é românica e 2 naves laterais já do século XVII.
Uma igreja extremamente curiosa por isso, por terem salvaguardado a Capela Mor quase intacta, da época românica, onde nós podemos encontrar no arco dorsal, no arco toral, peço desculpa, um capitel com dois anjos, e esse capitel românico com dois anjos que seguram duas velas acesas, entre aspas, já estão apagadas, mas essa Capela Mor é ainda adornada por um conjunto de azulejos padrão do século XVII de extremo interesse. Esta igreja também funciona quase como um museu de arte sacra, porque tem um conjunto muito grande de imagens. Nós sabemos que no início do século XX tínhamos pelo menos 5 altares dentro da igreja, o altar-mor, 2 colaterais e 2 laterais, e neste momento só encontramos 2 altares, os dois laterais, do lado do Evangelho e do lado da Epístola, mas o património que estava exposto, neste caso nos retábulos, temos na igreja figuras tão interessantes e tão distintas como um São Manuel, um São Francisco recebendo os estigmas, um São Frutuoso de Montélios, se estão a lembrar de São Bento, Nossa Senhora do Pilar, e ainda, para rematar todo este conjunto de imaginário de extremo interesse, temos ainda em pedra ançã uma imagem que será do século XV, a imagem da padroeira, Santa Maria de Airães, que está num magnífico retábulo, onde também se encontra um conjunto com a Santa Parentela, ou seja, o conjunto com Santa Ana Mestra, Santa Ana que ensina a Nossa Senhora a ler, e está ladeada por São Joaquim, o marido de Santa Ana, e São José, o marido de Maria. É uma igreja de visita igualmente obrigatória. Muito boa tarde a todos. Eu chamo Carolina Mendes e coordeno o projeto Stay to Talk Instituto de Imersão Cultural, um negócio social que trabalha com e para a comunidade. O Fica em Casa para Falar de é um programa que quer mostrar o que de melhor existe na região e durante este mês falamos de Felgueiras. A nossa convidada especial de hoje conhece muito bem Felgueiras, é alguém que ama as tradições, e já vamos falar disso, e que aceitou o nosso desafio de se juntar a nós com este propósito de falar de si e da terra. Não vou apresentar, passo já a palavra através de uma questão. Muito boa tarde. Quem é a Natália Pereira? É uma pergunta muito vasta. Sim, antes de mais, e o que é mais importante, sou felgueirense. Sou felgueirense e sempre tive muito orgulho em ser felgueirense. Um pouco desligada agora da terra, porque sou designer, vivo em Santo Tirso, sou professora de História e Cultura das Artes também. Tenho um hobby que é a escalada, sou presidente do Clube de Escalada da Maia. Oh! Sim, tem assim várias coisas que definem a Natália. Tenho este interesse pelo cinema, que me formei em cinema, que originou o documentário Memórias do Ofício. E sou filha, sou esposa, sou amiga, tudo meio pendente agora com esta pandemia, não é? Por falar nesta pandemia, como é que está a viver este contexto? Muitas coisas estão ainda mais intensas, como por exemplo, ser professora fica mais intenso, é muito exigente para nós, para os alunos também, mas os professores também não estão imunes dessa exigência e desse stress diário. Por exemplo, na questão da escalada está em stand-by. Está em stand-by em todos os fatores, porque não nos podemos deslocar para escalar ao ar livre. Também o clube encontra-se encerrado, por os motivos em que todos os ginásios, todos os desportos têm as suas instalações encerradas. Como designer, o trabalho tem surgido, não há assim nada a frisar sobre isso. Como professora, realmente é a coisa mais intensa que tenho neste momento, porque ser que professora ocupa grande parte do seu tempo, não é? Sim, o ensino à distância redobra um pouco os cuidados que devemos ter com os alunos. Mesmo. Sim. Bem, quem era a criança Natália Pereira? Tem memórias de Felgueiras? Tenho.
tenho memórias, primeiramente tenho mais ligadas ali ao meu contexto familiar, não é? Em que só fui para a escola para a primeira classe, vivi sempre com a minha mãe, os meus irmãos e o meu pai, mas o meu pai chegou a ter uma pequena oficina em casa, onde trabalhou com o meu irmão. Lembro-me disso, daquele cheiro característico, lembro-me das festas. Sim, lembro-me a pele e brincar com aqueles bocadinhos de couro que se cortam e eu queria encaixá-los, mas eles não encaixavam, e apanhar taxinhas tortas no chão. Pronto, tive sempre isso muito, muito presente, mas lembro-me de Felgueiras, lembro-me das romarias, porque íamos com os nossos pais de mão dada comer um cacete de Felgueiras ou umas cavacas. Então, Natália, será que esse cheiro ao couro, o propósito que ele levou a fazer o documentário Memórias do Ofício? Como é que surgiu a ideia? Surge muito cedo. Eu desde muito cedo que já estudei no meu secundário, já fiz o secundário ligado ao design, tecnológico design, era o curso profissional. E já na altura eu desenhava o logotipo do futuro Museu do Calçado. Ai, uau! Sim, sim. Uma visionária. Não, eu não era visionária, eu achava que isso era normal, porque nós vamos às outras cidades e temos museus locais que nos mostram o património local. Mas sentia que deveria haver um reconhecimento dessa área, não é? Sim, fazia falta. A nossa Felgueiras não tinha isso. E eu, quando ia aos museus, fui sempre muito encantada por museus. Não sei porquê. O meu sonho era ir a Madrid, ver aqueles grandes museus. Já o realizei, felizmente. E eu achava que o calçado devia ter esse lugar também. Devia ser documentado. E não é o calçado, são as pessoas que trabalharam, que desenvolveram esse ofício. E cada vez mais se perde, é isso que se perde, não se estão a perder matérias, está-se a perder este património que vemos no filme, que eles falam como é que faziam, como é que iam buscar. E eu gostava muito desses museus onde ia e via uma sala com um vídeo onde via pessoas a falar, outra sala onde tinha objetos expostos. Era um fascínio, não consigo entender bem porquê. Sempre tive esse fascínio por museus. Gosto muito de ir a museus. E depois foi crescendo e teve essa oportunidade de comentar esse património imaterial que estava à sua volta, não é? E que se foi passando de geração em geração. Como é que surgiu a ideia do documentário, então? Evolui. Eu vou para a universidade, a licenciatura faço muito ligada ao design e abandono um pouco essa ideia, para além de ter tido disciplinas ligadas ao audiovisual, pronto, também estava muito afastada da terra, porque estudei em Porto Alegre. Mas quando volto e começo a trabalhar, decido ir estudar novamente. E fui estudar nesse caso já com o meu marido, que também é realizador do documentário, e fomos estudar cinema, porque achamos que podíamos estudar algo que gostávamos apenas. Vamos fazer, eu sei que é um título académico, mas vamos fazer algo que a gente goste muito. E fomos para cinema. E então, quando comecei a estudar cinema, essa ideia começou novamente a assombrar. Nós temos que fazer qualquer coisa relacionada com o calçado. E começamos a maturar a ideia. Pronto. E foi quando chegamos ao Memórias do Ofício falar muito com a pessoa que... É muito estranho nós estarmos a falar de um filme que as pessoas não viram. Depois poderemos ilustrar com imagens. O interveniente principal é o meu pai. Eu falava muito com o meu pai sobre este assunto. O meu pai é um entusiasta deste tema e é muito interessante vê-lo falar sobre este tema. Eu tive o privilégio de ver o documentário do princípio ao fim e nota-se essa paixão de quem o realizou, essa paixão não só pelo ofício, mas pelas pessoas, porque muitas vezes, para além do explicar o ofício, focavam as mãos, o brilho nas pessoas, pormenores da conversa. Nota-se muito esse amor. Sentiu isso? Que foi algo que lhe deu prazer fazer? Sim, muito. Fomos mesmo mencionados que nos apaixonamos pelos intervenientes, mas já estávamos apaixonados antes de começar o documentário. Depois, com o documentário, surgiu ainda mais esse envolvimento. É muito interessante, há coisas depois que surgem
quem já esteve envolvido num documentário ou documentou alguma situação, tudo depois foi surgindo. Foi tão interessante. Quando eu comecei a filmar, eu não vou dizer que tinha presente que aquilo que o tio Firmino tinha ensinado o tio Francisco e que o tio Francisco tinha ensinado o meu pai. Eu sabia que havia uma ligação, mas quando aquilo se deu, eu pensei, é perfeito. Eles ensinaram-se uns aos outros, foram passando o conhecimento. De geração em geração, não é? É um tipo de conhecimento que nós agora, se calhar, não estamos tão habituados. Quando precisamos de fazer qualquer coisa, vamos ao YouTube. Antigamente Exato. não, perguntava-se ao tio mais velho. Foi quem ensinou o meu pai. O meu pai, quando foi trabalhar para o calçado, não sabia nada. Foi o tio Francisco que lhe ensinou. O tio Francisco foi o tio Firmino que lhe passou esse saber. E isto está-se a perder, porque nós hoje em dia, quando queremos aprender alguma coisa, raramente, acredito que ainda hajam situações possíveis em que vamos à procura de alguém que teve essa formação específica nas formações, nos workshops, mas a maior parte das vezes agora vamos à internet tentar saber, sim. E eles tiveram essa oportunidade, é uma ligação humana muito grande entre eles. Sim, sim. O que é que gostou mais? Qual foi a situação que destacaria aqui ao longo da gravação do documentário? Essa é muito difícil. Eu gosto de tantas. Isto porquê? Porque o que me fascinou foi a alegria com que eles falavam e o brilho nos olhos que eles tinham e as mãos que parece que tinham legendas. E para além dessa situação que foi descobrindo que realmente as coisas se encaixavam, ao contrário das peças de couro que não se conseguiam encaixar, que disse, não é? Aqui se encaixavam. Para além dessa situação, o que é que gostou mais? Algo mudou depois de fazer esse documentário na família? Sim, houve maior ligação. Eu agradeço muito ao meu pai aquele empenho que ele teve durante tanto tempo. Nós éramos, para além de todos os erros técnicos que possam haver no documentário, éramos uma equipa de 2 pessoas, houve ali muita dedicação e o meu pai teve que ter muita paciência connosco também, com estes aprendizes de realizadores. Sim, houve uma ligação muito grande. A parte mais especial acabou por ser o final, com o Pedro, com o Pedrinho, porque foi muito natural. Nós andávamos sempre com papelinhos, como é que vamos finalizar um documentário destes? Como é que isto vai acontecer? E ele aconteceu muito naturalmente e o Pedro, felizmente, meu sobrinho, é muito inteligente e teve aquela entrada brilhante na oficina, sem nós termos preparado nada, Pronto, foi um final feliz, mas muito emotivo. Exatamente. Muito emotivo. Ser sapateiro, há páginas tantas, penso que é o tio Firmino que diz, ser sapateiro era mais complexo de ser carpinteiro. E ele refere que que era uma profissão que passava de geração em geração e que era mais fácil aprender entre família do que propriamente aprender com o oficial. Aquele que nos ensinava, não é? Aquele que ensinava o ofício. Era assim? Haveria outros contextos em que as pessoas comentavam? Porque ele disse que chegava mesmo a levar palmadas e cachaços, como ele dizia. Na investigação que fez, sente isso? Sim, eu acho que, por exemplo, entre família, claro, eles deviam ser muito mais compreensivos, e muito mais empenhados até na forma de ensinar. O meu tio Francisco, para mim, ele é meu tio, ele é como se fosse meu avô, ele vive ali ao nosso lado. Eu acredito que ele, quando decidiu, eu vou ensinar o Zé, que é o sobrinho dele, aquilo deve ter sido muito importante para ele. Obviamente é diferente de ser um oficial, como eles chamavam, alguém para onde se vai aprender o ofício. É diferente, Claro. Não há tanta ligação. Eu via muito... Quanto tempo levou a gravar este documentário? A gravar em si, Uhum. eu julgo que 8 meses. 8 meses. Sim, nós éramos muito exigentes.
As oficinas eram locais muito complicados. A oficina do Sr. João era muito estreitinha, o senhor que faz os tamancos, muito estreitinha. Nós tínhamos, aquilo era uma logística, quando entrávamos, um tinha que sair para entrar o outro, para entrar as câmaras, depois queríamos fazer determinados planos e a máquina de costura, por exemplo, ele costurava, o que era interessante. A máquina de costura estava virada para a parede, nós queríamos o plano precisamente das mãos, valorizar o trabalho manual. Tivemos que improvisar coisas que fomos aprendendo, lá está, internet, não alguém, sacos de areia com a câmara em cima, e usamos beneficamente para nós, porque também não tínhamos verba alguma, não tínhamos qualquer verba, usamos material muito discreto, porque isso intimidava, principalmente o Sr. João, por exemplo, intimidava bastante, ter ali uma câmara sempre com aquele, umas vezes tentamos colar fita cola preta para anular o piscar O do vermelho. filmar. O Sim. vermelho. Que seja uma experiência de documentário, se muitas vezes se repetisse isso, o património material muitas vezes não se perdia, porque estava gravado. Sim. Mesmo que não sejam as condições ideais, é uma atividade de louvar, porque está gravado. E quando olhamos para lá, eu sou de Amarante, portanto uma freguesia aqui ao lado, que faz fronteira com Felgueiras, mas o meu pai era de Felgueiras, e eu reconheci a forma de falar, os gestos das mãos no tio Firmino. Portanto, nota-se que não há grandes filtros, não há questões orientadas, mas sim questões orientadoras, em que as pessoas vão respondendo e consegue-se transmitir o felgueirense na sua naturalidade, e isso é de louvar. Sim, na altura, como eu achei muito bom estarmos a estudar, porque tínhamos oportunidades de debater várias coisas. Nós tínhamos disciplinas como argumento e debatíamos estas situações, que é, em documentário há argumento, em documentário há preocupações com materiais técnicos, em documentário pedimos aos intervenientes, aliás, não são atores, são intervenientes, eu considero intervenientes, até que ponto podemos interferir, porque se interferirmos demasiado, nós estamos a documentar. Por isso, hoje em dia acho que podiam haver muito mais coisas documentadas, muito mais ofícios ou outras coisas. Qualquer telemóvel dava para fazer um documentário. Exatamente, exatamente. Sim, eu acho E principalmente, por exemplo, nesta vaga, não é? Em que as pessoas não podem estar e que as pessoas próprias podem se autogravar e ficar registado, porque dois para amanhã as pessoas podem não estar. E, entretanto, a gravação ficou feita, não é? O tio Firmino, claro que isto já parece aquela conversa da malta. Ninguém sabe quando é a sua hora, não é? Claro, isso é a magia da vida. É a magia, ainda bem que não sabemos. Mas o tio Firmino tinha 97 anos. E o tio Firmino foi muito o eixo do nosso documentário, porque ele já estava com algumas limitações e eu perguntava muito ao meu pai por ele, eu gostava tanto de o filmar porque ele era muito particular mesmo, o tio Firmino, é que quando filmamos pensamos sempre em ele ser aquele narrador presente, porque as histórias dele são muito interessantes e ele é muito particular. Na altura ele tinha 97 anos e teve a felicidade de ver o filme ainda na Casa das Artes de Felgueiras. Foi muito bom. Todos os intervenientes juntos. Excelente, excelente. Então teve a oportunidade de divulgar o documentário? Sim, iniciamos com a estreia na Casa das Artes de Felgueiras, com um momento assim no final interessante, com Porto de Honra. Depois passamos por Guimarães, também pelo Cineclube, com debate. E projetamos também. Em que ano? Desculpe. A estreia foi em 2012. Na Casa das Artes de Felgueiras. Guimarães eu não me recordo o ano, mas sei que não foi logo imediatamente a seguir. Okay. E depois também passou no Art Club, no Porto. Um dia destes, sim, gostava que ele não ficasse na gaveta e voltasse cá para fora. Vamos lá. As pessoas que estão a ouvir, se conseguirem ver alguma forma de promover este documentário, liguem-nos, nós conseguiremos fazer esse agora deixar estabilizar este nosso estado social tão complicado. Sim, porque da primeira vez enchemos a Casa das Artes, o que foi muito bom. Ver a Casa das Artes. Por falar nessa primeira divulgação ou mostra do documentário, o tio Firmino tinha a noção no que é que iria dar?
a filmagem? Quando filmávamos? Sim. Sim, e tenho algumas fotos de nós a partilhar com eles as imagens. Nós explicávamos sempre que ele perguntava e mostrávamos-lhe filmagens, ele perguntava-nos o que eram aqueles aparelhos de captura de som, os refletores, eu tentava-lhe explicar o que era. Tinha 97 anos, não é? No Não sei final, qual foi o impacto? Quais foram os comentários? foram muito bons, Ele sempre. gostou? Sim, sim. Estava a falar dos intervenientes, das pessoas Sim, que estiveram sim, sim, dos que presentes. estiveram presentes, exatamente. Sim, 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 foi muito bom. Reveram-se no documentário, portanto. Sim, todos. E de Ótimo. presentes então na Casa das Artes, foi muito importante aquele dia. Aquele dia foi mesmo muito importante para nós, para lhe mostrarmos o nosso produto final. É o Está aqui. devolver o trabalho, Sim, exatamente. sim, era isto que nós queríamos fazer. Excelente, excelente. Bem, quem estiver interessado em ver este documentário, há uma outra forma de o ver ou teremos mesmo que esperar para uma mostra pública? É sim, se ele estivesse no YouTube, qualquer pessoa já poderia ter visto, não era? Nós fomos sempre guardando o documentário neste sentido de mostrarmos publicamente e até abrir a mesas redondas, debates, porque em Guimarães foi muito interessante, foi mesmo muito interessante. Quando tínhamos tanta liberdade e não a valorizávamos. Mesmo. Agora Éramos espero felizes que... e não sabíamos, não é? Pois, eu ouço muitas vezes isso e acho que Oh, também meu já Deus, disse. faz sentido, é verdade. É porque este documentário faz vê-lo somente, é verdade, é bom ver, mas é tão bom falar no fim sobre ele, sobre outras situações similares, sobre pessoas que tenham conhecido outras pessoas que trabalharam no mesmo ofício. É bom debater sobre isto, falar. Não ser só ver. O que foi interessante na Casa das Artes, no Cineclube de Guimarães, foi no fim podermos falar todos, estarmos Exato. juntos e reconhecer, o meu tio também trabalhou assim, isso é que faz sentido. Não só Porque... fazer a ponte para o passado, não é? Fazer esse debate e fazer a ponte para o passado e para as memórias, mas também fazer a ponte para o futuro, ou seja, aquilo foi o ponto de origem da industrialização que agora é o bilhete de identidade de um concelho, não é? Sim, Não é? por isso a importância de falar deste ofício, Claro. porque eu acredito que o Pedrinho, por exemplo, tem noção, porque entrou no documentário, viu o documentário. Há muitas crianças que acho que não acreditam que se fazia um sapato totalmente à mão, que não se usava cola, que se cozia, que se cozia à mão a sola, ao sapato, que se usava pneu. Pneu, exatamente. Eu gostou muito de ver É o uma meu pai forma fazer de essa parte. reciclar, era muito à frente. Sim, sim, sim. Elas estão muito bonitas, as botinhas. E não frisamos isto. Existe uma exposição que acompanha o filme, onde tem 2 painéis relacionados com o filme e 4 relacionados com a confecção do sapato, onde explicam, tem uma timeline, sim, de como é construído a botinha. E depois no final tínhamos uma vitrine onde tinha a botinha e todas as ferramentas, um pouco para auxiliar o documentário. Portanto, temos aqui um documentário dinâmico à exposição ao público, não é? Isto era um projeto ainda mais envolvente, o documentário era só um bocadinho do projeto dentro de uma grande bola que era o Museu do Calçado. Natália, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu testemunho e pelo trabalho que fez, porque realmente registou testemunhos que são muito importantes, em nosso entender, a nível do património imaterial e material, referente ao Concelho de Felgueiras, e é isto que nós gostamos de fazer, valorizar o que é feito em prol do património. Bem, assim terminamos o nosso terceiro programa, que levou até si o que de melhor tem o Concelho de Felgueiras. Fique desse lado e conheça esta região pelos olhos e pelas palavras dos felgueirenses. Fique bem e até para a semana e muita saúde. Muito obrigada, Natália. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.